já escutei muita gente ao meu redor dizendo: eu não me arrependo de nada. E a verdade é que eu sempre tive dificuldade para acreditar nisso. Porque eu já me arrependi de muita coisa nesses meus 40 anos, o que eu acho até normal. Só que nem todas elas eu externalizei. E acho até que a gente não faz isso porque se criou uma cultura de que se você admite ter se arrependido de alguma coisa, é porque você fracassou. Ou você evita admitir isso até para não escutar aquela pessoa próxima a você que vai dizer: eu te avisei. Aliás, não sejam essas pessoas. Mas eu acho que todo mundo já se arrependeu de algumas escolhas e, de novo, eu acho isso muito natural. Até porque talvez a gente era uma pessoa quando fez aquela escolha e mudou durante o processo. E assumir que se arrependeu nem sempre quer dizer que você passa a vida se martirizando, preso ao passado. Não necessariamente. É só que você amadureceu o suficiente para admitir que poderia ter feito tal coisa de uma forma melhor. Ou até para aceitar que você deu o seu melhor diante da versão que você era naquela época. Mas eu vou citar aqui algumas coisas que eu me arrependo nesses 40 anos. E não quero dizer com isso que eu sofro, que eu me culpo e tal. Eu apenas reconheço para poder aprender com isso. Porque se eu nunca me arrepender de nada, ou eu estou sendo falsa ou muito iludida, né? E quando eu olho para o meu passado, a primeira coisa que eu me arrependo é de ter condicionado vários anos da minha vida a algumas pessoas. A presença delas, a validação delas. Eu deixei, mesmo que de forma inconsciente, que elas ditassem o meu valor, o meu futuro, quem eu era. Eu me diminuir para caber nos parâmetros delas. E mesmo que de alguma forma não fosse uma decisão consciente 100% do tempo, né, de que eu estava fazendo isso, ainda assim foi uma escolha. Eu dei a elas um poder que nem eu mesmo tinha sobre mim. E isso não é correto. Pessoas são importantes, mas elas são parte da nossa vida e não a nossa vida. A segunda coisa que eu me arrependo é, em algumas fases da minha vida, que durou até alguns anos, ter assumido o papel de boazinha, de cuidadora. Principalmente naquelas situações onde eu deveria claramente ter colocado um limite. Sabe quando você vai aguentando para não fazer papel de louca? Mas, na verdade, você só está dando mais munição para todo mundo fazer o que quiser com você? Eu considero que aprendi tarde a dizer não. Porque eu tinha sempre a preocupação de magoar, do que vão pensar de mim depois desse não. E levei anos para entender que essa era uma mensagem que eu mandava para mim mesma de que eu não me levava tão a sério assim. Falar não é a dificuldade de muita gente. E muitas vezes tem ligação com a forma como elas receberam um não quando elas eram crianças. Por exemplo, se você é pai e você fala para uma criança não, pronto e acabou, você não está educando, embora eu entenda que às vezes a gente perde a paciência mesmo. O que você está fazendo é ela não entender o porquê do não. E ela vai provavelmente se tornar um adulto que vai dizer sim para todo mundo, porque ela tem uma lembrança muito ruim do que ela sentia quando você dava um não sem explicação. Então, na cabeça dela, o não está associado a uma falta de respeito com o outro, falta de carinho e até de querer exercer poder sobre uma outra pessoa. Ela não quer transmitir isso para alguém. Só que o não, ele é libertador, ele pode ser muito positivo. Pode até ser elegante e educado. Pode evitar muita ansiedade e depressão. E mudar esse hábito foi muito importante para mim. Eu também me arrependo de ter reconhecido o que eu chamo de tarde que eu precisava de terapia. Eu só faço terapia há 3 anos. Eu devia ter começado muito antes. É impressionante como a gente se considera evoluído e continua se negando para coisas tão básicas como essa. Talvez porque, no fundo, olhar para dentro da gente é difícil. E que bom que eu cedi a isso há 3 anos atrás, mas nossa, minha vida teria sido outra se eu tivesse começado o processo de autoconhecimento muito antes. E eu sei que terapeuta não tem varinha de condão, que ele sozinho não faz milagre, ele é só um guia para você se autoconhecer e tomar as próprias decisões. Mas fazer terapia diminui as chances de você fazer escolhas que não condizem com quem você é ou com quem você quer ser. E eu não poderia terminar essa lista sem mencionar as vezes que eu me arrependo de não ter pedido ajuda. Eu passei por algumas situações bem barra pesada e em 90% delas eu decidi viver esse processo sozinha e as pessoas próximas a mim, que eu confiava e que eu sabia que poderiam me ajudar de infinitas maneiras, só ficaram sabendo quando eu já tinha me recuperado de tudo.
Eu não pedi ajuda, eu calei tudo, eu não desabafei. E fazer isso explodiu numa tremenda depressão depois. Como todo mundo me achava forte, eu comecei a achar que eu não tinha o direito de demonstrar que eu era vulnerável, que eu tinha que corresponder àquele rótulo das pessoas sobre mim, que seria até uma falha muito grande pedir ajuda. A gente foi ensinado, que ser vulnerável é fraqueza, que não estar bem 100% do tempo é incompetência. Como diz Brené Brown, uma escritora que eu admiro muito, o melhor que a gente pode fazer é ter a coragem de ser imperfeito. Então eu chego aos meus 40 anos arrependida de algumas coisas. E isso não me faz uma fracassada e nem vitimista. Só demonstra que se autoconhecer nos leva mesmo ao amadurecimento. E isso acaba tornando leve o processo de reconhecer um erro e aprender com ele. Eu quero te incentivar a se arrepender, sem que isso se torne um peso ou um atestado de fracasso. Então conta pra mim, do que é que você se arrepende?